Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos dar continuidade nos apertos de parafusos das nossas necessidades de nos convencer e convencer a banca do Exame Nacional do Ensino Médio de que nós merecemos qualquer vaga em qualquer instituição de ensino e qualquer curso que a gente quiser estudar, dando ao coordenador aquilo que ele pede, que é a nota máxima que a gente pode ter, né? E aí, dessa forma, nós não vamos quebrar nossa cara, quebraremos a cara do das possibilidades, né? Pois combateremos todas as impossibilidades, não é mesmo? Então, é assim que a gente faz. E para fazer isso, a gente tem que treinar, né? Só que ao invés de ficar forte, a gente aqui assim, a gente tem que ficar forte aqui assim, né? No sentido das escolhas. A gente tem cinco. Essa. A gente tem que sempre escolher essa. Só que essa, às vezes, está em outra posição. Ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui, ela pode estar aqui. Então, ou ela pode estar simplesmente assim, ó. E você passar despercebido por ela. Só que a gente tem que escolher ela. Que é a maior, né? Verdadeira. É claro que eu estou fazendo uma analogia aqui com as questões. E eu estou separando as questões que eu achei mais difícil, que eu tive mais dificuldade e pedi no chat GPT para me ensinar. E dessa forma a gente vai reensinando e parafusando a melhor forma de responder esses modelos de exercício, né? Que são seguidos pelos educadores. Então vamos lá, vamos dar continuidade para esses estudos. Eu vou fechar essa tela aqui, vou ficar só com essa. Então vamos pegar aqui, ó. Uhum. É, a primeira questão que eu vou pedir para o chat me ensinar é essa daqui, ó. A gente está com um texto em inglês, Italian Universe switches to English. E é uma questão da língua inglesa, né, que envolve o inglês. Então vamos lá. Precisaremos ler com atenção e resolver. Tá, então vamos ler primeiro aqui. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu. Então, a gente está falando de um momento na nossa realidade que, sobre a globalização, a gente tem uma internacionalização do que? Do ensino das línguas. E com base nisso, a gente tem uma língua que está sendo mais utilizada, que é o inglês. O inglês ele é promovido internacionalmente como uma língua que possibilita todos entenderem, né? É uma língua
onde todos podem tocar. E aí vamos ler então, vamos ler, né? Qual que é, ó? Diante do movimento de internacionalização do ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu. O que ela decidiu? Ela decidiu elaborar exames em língua inglesa, ampliar a oferta de vagas na graduação, investir na divulgação da universidade, substituir a língua nacional para ser inserida ou estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino. Então eu havia marcado ampliar ofertas de vagas, mas na verdade, se a gente ler atentamente, vamos ver outra coisa. Obviamente o meu inglês não é o melhor. Vamos ler aqui, ó. Italian Universe switches to English. Primeira coisa que eu tive dificuldade é com essa palavra, né? Vamos ver aqui. Switches. Interruptores. Será que é WIT? Switches. Ah, então to English. Muda para o inglês. Então, switches to English quer dizer muda para o inglês. Switches. Nesse contexto é mudar. Essa foi uma das minhas dificuldades. Vamos lá. Italian University switches to English. Então, a universidade italiana muda para o inglês. O que, né? By Sean Coughlin, BBC News Education's correspondent. Então, correspondente da BBC News, Sean Coughlin. Isso aqui é em maio de 2012. Vamos lá. Milan is crowded with Italian icons, which makes it even more of a cultural earthquake that one of Italian's leading universities, the Politecnico di Milano, entre sinais aqui, is going to switches to the English language, está mudando para o idioma inglês. Olha só, então poderia estar mudando o que? Uma prova. Eu entendi isso, né? Ampliar para estrangeiros. Eu entendi isso, mais ou menos. The university has announced that from 2014 most of its degree courses. Então a universidade anunciou em 2014 que a maioria dos cursos, including all its graduate courses, incluindo todos os cursos de graduação, will be taught and assessed entirely English. Vão ser acessíveis inteiramente ao inglês, rather than Italian. Então aqui já começa a resposta, né? Vamos lá. Não precisamos ler mais. Vamos pegar o nosso auxiliar aqui, ó, a ferramenta da inteligência artificial. Vamos entender passo a passo essa questão do Enem sobre internacionalização e mudança de idioma em uma universidade italiana. Eu achei isso super interessante e, por favor, Brasil, muda. Vai ser bom. Não subestima os alunos, eles podem, né? Ofereça esse poder a eles, incentivando eles, né? Fazendo essa mudança, integralizando o idioma inglês em seus cursos, né? Como a Universidade de Milano. Só que a gente tá um pouco atrasado, né? Ela fez isso em 2012, 2013, por aí.
Vamos lá. Texto Italian Universe Switches to English. Né? O texto fala sobre a Politécnico de Milano, uma universidade italiana que decidiu mudar o idioma de ensino do italiano para o inglês a partir de 2014. O motivo? A globalização. Perfeito. Ótimo motivo. Né? Não subestima as pessoas, por favor. Né? A universidade acredita que, se continuar apenas com o italiano, ficará isolado e não conseguirá competir internacionalmente. A ideia principal do texto: a universidade quer se internacionalizar e, para isso, decide usar o inglês como língua de ensino em vez do italiano. Então, essa que é a questão. Para mim, isso foi, na primeira vez que eu fiz essa questão, isso foi assim, né, que eu soube disso. Foi incrível, né, pensar, né? Só que eu já tinha esquecido. Então, ficou claro pra gente aqui que é substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. A resposta aqui seria a letra D. Substituir a língua nacional para inserir no contexto da globalização. É só você ler com calma essa parte aqui também, ó. Is going to. Is going to ela vai switch. Switch é difícil saber, né? Porque eu achava que era outra coisa. Switch, mudar. Nesse contexto serve para mudar. É interruptor, mas switch é mudar. To the English language. Para a língua inglesa. Então essa é a parte. Switches to the English language. Então vamos lá. Vamos para a segunda questão, então. Na segunda questão, vamos ver do que se trata. Opa, fiz errado. Se trata de um soneto, né? No soneto de Cláudio Manuel da Costa, vamos ampliar os nossos saberes, já que a gente está com a banca de um computador. Cláudio Manuel da Costa. Esse camarada aqui, ó. Quem que é ele? Um advogado, minerador e poeta no estado do Brasil. Destacou-se pela sua obra poética e pelo envolvimento na Inconfidência Mineira. Deixa eu ver aqui. Então caiu no Enem. Vamos pegar aqui, né? Cláudio Manuel da Costa. Poeta confidente. Foi um dos mais importantes poetas do arcadismo no Brasil. Então ele é do período arcadismo. 1768. Poxa. Aqui você descobre que o site está com problema na cabeça, né? Representa o marco inicial do movimento do país. Olha só. Aqui você descobre que o site está com problema na cabeça, né? Começando a colocar educação com propaganda. Nada a ver, né, cara? Aí que você descobre que o professor ficou doente, né? Diga-se de passagem. Não gostam da gente. Quando colocam propaganda assim, não gostam da gente, né? Ui, ai, ai. Então vamos lá. No soneto,
de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma. Então a gente está focado aqui na contemplação, contemplar da paisagem. A gente lembra que o arcadismo é um período em que os artistas eles retomavam a ideia da arca, né? A ideia da arte natural, né? Da arte mais limpa, mais clássica. Então, a contemplação da paisagem faz parte disso. E aí vamos ler aqui, ó, soneto 7. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado. Quanto pode dos anos o progresso? Paradoxo, né? Árvores aqui vi tão florescentes, ou seja, cheio de flores, frutos, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes. Então, olha o contraste. Ele via florescentes árvores e agora não vê nem troncos decadentes, ele vê. Ou seja, cortou tudo, né? Eu me engano. A região esta não era. Mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Então, o que o autor... Qual que é a reflexão em que transparece, permite o eu lírico, uma reflexão que transparece uma... Então, quando você lê, você tem uma reflexão que transparece o quê? Uma angústia provocada pela sensação de solidão. É a solidão, né? Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Resignação é aceitação, né? E ele não está aceitando. Então, a letra B eu acho que não. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Não, ele conhecia o espaço, né? Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Intenção de recriar um passado por meio da paisagem ou empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Vamos pegar a ferramenta aqui para nos ajudar. Então vamos estudar juntos aqui, ó. Interpretação literária. Não é uma interpretação lógica, é literária. Trecho do romance Canaã descreve o momento em que Maria está perturbada e a natureza parece refletir o seu estado emocional. Veja algumas expressões. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitada. Espera aí. Opa! Tem uma... Não, espera aí. Eu acho que eu carreguei uma imagem diferente, né? Então depois a gente volta nessa. Engraçado. Aqui, ó. Então eu abri essa e carreguei essa. Aí depois a gente volta para aquela. Aí, ó, 2016. Ou seja, o poema começa com o lírico surpreso.
Ou seja, ele não reconhece mais o lugar que antes lhe era familiar. O tempo passou, a paisagem mudou e ele sente estranhamento e melancolia. O que é melancolia? É um estado de profunda tristeza, apatia e desesperança. Ah, que boa introdução para a redação que envolve saúde mental, né? Melancolia. Aham, beleza. Depois de refletir quanto pode dos anos o progresso, aqui a ironia. Ele percebe que o tempo e o progresso transformam a natureza, mas não necessariamente de forma positiva. Então é uma ironia. Meus males com que tudo degenera. Ou seja, ele relaciona a decadência da paisagem com a sua própria decadência interior. Meus males com que tudo degenera. A natureza se deteriorou e ele também se sente decadente, envelhecido. Como se de alguma forma nós refletíssemos a natureza que está fora, né? Que vem de fora para dentro. Sentido central do poema. A paisagem serve como espelho do estado emocional do eu lírico. Ele vê na natureza a mesma decadência e sofrimento que sente em si mesmo. Essa correspondência entre o eu e a natureza é uma marca do arcadismo, mas aqui com um toque de melancolia pré-romântica. O arcadismo ele precede o romantismo. Analisando as alternativas, angústia provocada pela sensação de solidão. Olha, há tristeza, mas não é solidão o foco. É o estranhamento pela mudança do lugar. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Ele não se mostra resignado, mas lamenta e se entristece com as transformações. Então ele não está resignado. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Ele se surpreende, mas não questiona sua existência. Ele reconhece o lugar e percebe a mudança. Então não existe essa dúvida existencial, essa resignação. E essa angústia aqui não é o foco da transmissão do eu lírico, né? Da reflexão que o eu lírico tem. A intenção de recriar o passado por meio da paisagem. O eu lírico, ele não sente isso, né? Ele recorda o passado, mas não tenta recriá-lo, apenas lamenta a perda. Ele recorda o passado para lamentar a perda. Ele fala assim: aqui existia isso, cadê isso? Aonde foi, né? Como pode dos anos o progresso? Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Agora a gente tem que chegar aqui, ó. Nem todo mundo sabe corretamente o que é empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então ele se coloca no lugar da terra, né? Que ele um dia esteve e ao voltar se estar também, só que sobre a empatia lírica ele se demonstra mudado também, buscando compreender seus sentimentos, pensamentos e perspectivas como se estivesse na mesma situação. Então existe uma empatia mesmo entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Como é uma resposta lírica, né? Como é um tema lírico, olha só como é que é a resposta. A resposta é uma resposta difícil para a gente administrar, né? Empatia entre os sofrimentos
o eu e a agonia da terra. Então, como eu falei, é difícil administrar essa resposta, porque é mais fácil a gente dizer que existe uma dúvida existencial, angústia, né? O impulso às vezes levanta essa vontade de responder isso. Então, vamos para a terceira questão. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Então, essa questão 3 das mais difíceis que eu selecionei é o seguinte. Tá pedindo aqui, ó. Recursos de linguagem. Então, se você começa a escrever, você vai colecionando esses recursos, né? Você vai guardando, opa, recursos, né? Você vai armazenando, você vai criando, ó, eu tenho recurso para isso, para isso, para isso, para isso. Então você tem uma série de recursos que você vai criando ou adaptando, né, no seu reconhecimento de utilitário. Agora, aí nesse caso a gente está falando de um recurso que chama expressividade. Mas é expressividade do quê? É uma expressividade focada, desfocada, geral ou vamos ver, ó. Centrada na percepção da relação entre a natureza opressiva, confluência entre o estado emocional, prevalência do mundo natural, depreciação do sentido da vida ou instabilidade psicológica. A gente está falando de um texto desse cara aqui, ó, Canaã Aranha. Vamos utilizar aqui, ó. O trecho do romance Canaã desse cara aqui, ó, descreve o momento em que Maria está perturbada e a natureza parece refletir o seu estado emocional. Veja algumas expressões. Vamos ler ele todo aqui, ó. Não custa nada. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e tímidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. E aí, né? Qual recurso de linguagem expressiva, essa linguagem expressiva no trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da... Qual que é a percepção desse recurso que ele usa? Percebe como tudo ao redor dela, céu, árvore, pássaros, montanhas, parece sofrer e se agitar junto com ela? Percebi. É como se ela desfocasse todo o resto. Porque ela não é um ser, né? Digamos que ela está aqui ancorada, cansada, né?
sobre a natureza, sobre o chão, né? Sobre um galho aqui de um tronco, na natureza. E aí a percepção dela é de uma mistura disso, de todos os ambientes, os caminhos que ela tinha que percorrer, desse caminho aqui, com ela. Só que ela é como se tivesse cortando tudo que a natureza pudesse dar em função do seu cansaço, né? Então, instabilidade emocional. Essa instabilidade emocional foi igual faca, né? Fez igual faca. Cortou tudo, ó. Veio e cortou tudo. Né? Olha só, isso aqui chama efeito, né? O efeito expressivo. Olha aqui. Só que nesse caso seria, né, de perturbação, de corte, né? Gerar os cortes aqui. Né? Aos cortes de... E se você não estudar, né? Olha só. Depressão. De impressão. De expressividade. Aí o que acontece, né? Vamos lá. O que o texto mostra? O narrador usa recursos de linguagem, descrições intensas, imagens sombrias, metáforas para ligar o estado emocional da personagem à paisagem, né? Porque ele está falando sobre tudo que estava em função da Maria, né? Os caminhos serpenteados, as árvores soltas choravam ao vento, né? Essa imagem lírica distorcida. Isso é o recurso típico do romantismo tardio e do simbolismo, chamado de paisagem subjetiva ou correspondência entre natureza e emoção. Vamos anotar isso, né? Então, esse aqui é uma coisa que revela o romantismo e simbolismo. Simbolismo né? Chamado de paisagem subjetiva. Os adjetivos substantificam os adjetivos substantificados revelam uma paisagem lírica sofrendo aquilo que o personagem sofre, criando esse filme, né? Analisando as alternativas. Relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem. Não é isso, né? O texto mostra uma natureza opressiva, sim. Né? Um recurso de expressividade é um desses. Mas Maria não demonstra desejo de libertação, e sim o desespero e imobilidade. Confluência entre estado emocional da personagem e configuração da paisagem. Olha só. Outra palavra para ser pesquisada aqui, ó. Confluência. Então não é que a questão é difícil, mas é que as palavras nos derrubam, né?
Confluência é um ato ou ponto onde dois ou mais corpos de água se encontram e se unem para formar um único canal. O termo também é usado para formar forma figurada para descrever a união de ideias, estratégias e pessoas e coisas. E um contexto de investimento pode ser. Então tem várias. Aqui, ó, nesse contexto a gente está falando de confluência figurada. A confluência figurada é para nós então isso daqui, ó. O encontro de diversas correntes de pensamento ou de junção de duas vidas. Ou seja, confluência entre o estado emocional, o encontro de vários pensamentos emocionais da personagem e a configuração da paisagem corretamente, né? Segundo o dicionário o encontro de diversas correntes de pensamento. Tem várias correntes de pensamento aqui, ó. Ou junção de duas vidas. Não, correntes de pensamento. Você percebe ao ler aqui, né, ao ler o texto que tem, ó. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Esse sentido de natureza. Aumentava as sombras. 2. No céu, nuvens colossais e tímidas rolavam para o abismo do horizonte. 3. Olha a confluência. Na várzea ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. 4. E assim sucessivamente. 5. As aspas aqui. 6. 7. E aí por diante, né? Faltou para mim saber disso, né? Prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana? Não mostra uma prevalência, né? Não é isso o recurso de expressividade. Depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte? Prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana? O texto não trata de uma força da natureza sobre o ser humano, mas da relação simbólica entre ambos. Depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente? Não há menção à morte iminente. O foco é o medo e a angústia, não uma reflexão existencial. Instabilidade psicológica do personagem face à realidade hostil. Embora haja instabilidade emocional, a paisagem é o principal recurso usado, não a realidade hostil. Você vê que só no final no final e um pouquinho do começo a gente é introduzido à instabilidade psicológica da personagem. O maior recurso da expressividade que está centrado nesse trecho é realmente a confluência entre os estados emocionais da personagem e a configuração da paisagem. Lembrando que confluência é esse agrupamento de sensações no sentido figurado. E agora a gente pode ir para a última questão que eu achei mais difícil. É essa. Não, eu achei difícil demais essa, viu? Vocês vão ver aqui a descrição do fenômeno artístico. Olha só o que a artista fez ao inovar. É muito difícil. Quer ver? Na minha opinião,
Ó, o texto apresenta uma obra da artista Mariana Abramovic, cujo performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela... Então a gente está falando de uma coisa pessoal, né? De certa forma. A gente está descrevendo uma performance que é pessoal, então a gente precisa de elevar a performance pessoal para alguma coisa lógica que atinja estatisticamente a maior parte dos públicos que decidem ver sobre essa corrente, um tipo de interpretação, a tendência contemporânea. A tendência contemporânea artística, né? E se caracteriza pela... Então, vamos lá. A gente não tem nenhuma imagem para gerar acessibilidade, então a gente vai ter que reluzir de certa forma, o que a Mariana Abramovic trabalhou como inovação aqui em sua obra. Na exposição, a artista está presente no MoMA em Nova York. A performer Mariana Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Então vamos escrever aqui, ó. Postura. Essa é a palavra que marca aqui, ó. Sentada numa sala, recebia os visitantes. Então a gente está falando dela sentada numa sala, né? Ela recebia os visitantes. Aqui, ó, os visitantes. Um a um. Então a gente tem filas de visitantes. De certa forma. E trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Então ela fazia esse visitante sair assim, né? Olha que legal. Isso é minha interpretação. Então eles chegavam assim, arte, arte, e aí eles saíam assim, arte, né? Com esses balões, tipo assim. Longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. Então imagina o que é você ver isso daqui, ó, olhar, olhar, troca, né? Um X aqui representa uma troca, né? É uma regra de 3. Aqui, ó. Isso é a troca. Excelente, né? E o texto apresenta uma obra artística. A gente acabou de ler esse texto, da Mariana Abramovic, cuja performance se alinha à tendência contemporâneas e se caracteriza pela... Você vê que existe uma quebra de paradigma, né? A gente tem olhar para... A gente costuma olhar para retratos, esculturas, construções,
é, e não para olhos biológicos. Isso daqui é um contexto de reunião, né? Onde já se viu uma reunião, né, ser arte, né? Olha, a gente precisa de se reunir para se comunicar. E aí você reúne com o seu patrão e você olha olho no olho dele e fala assim: eu tenho responsabilidade, estou olhando no seu olho. Eu afirmo, né? Olho no olho. Não estou mentindo, estou interessado, né? Não estou desviando minha atenção para o meu celularzinho. Eu pego meu celularzinho assim e fico lá assim, ó. Não, eu não tô conversando com alguém, tô lá no meu celular assim, não. Eu estou olhando olho no olho. Então é uma arte reeducativa, de certa forma, né? Uma arte. Opa, deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Que coisa, né? Aí já foi. Então não é. Vamos lá. Então o texto descreve a famosa obra The Artist is Present. Artista está presente, apresentando no MoMA, Museu de Arte Moderno de Nova York, em 2010. Fascinante. Com certeza eu iria se eu morasse lá. Na performance e tivesse amigos nesse ciclo social, diga-se de passagem, né? Na performance, Mariana Abramovic sentava-se em silêncio em uma cadeira, recebia os visitantes um a um, trocava com cada pessoa um longo olhar sem palavras. O público assistia a essa interação silenciosa. A obra durou 736 horas e cada interação era uma única e emocional. Ó. Isso é importante, porque era uma pessoa ali, né? Uma pessoa transformada, um assento, uma interrogação se tornando uma interrogação se transformando, na minha visão, em um assento, em uma afirmação, né? Essa performance não envolve objetos nem fala, nem movimento. O foco é o encontro entre artistas e público. A arte aqui está na relação, na troca de olhares, na experiência compartilhada. Isso é típico de arte contemporânea, que rompe com o modelo tradicional de arte, quadro, escultura, etc., e valoriza a interação e a participação do público. Propõe novos sentidos em cada encontro. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um curso em um museu lá em Belo Horizonte e uma das atividades era se transformar em uma obra de arte, né? Imitar uma estátua. Letra A. A inovação de uma proposta de arte relacional que adentra o museu. Embora haja relação, a ênfase está na troca de sentidos, não apenas no fato de estar dentro de um museu. Letra B. A abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público não há caráter educativo, é uma experiência estética e emocional, não didática. Apesar de a gente ter um certo papel, um papel educativo nesse sentido. Há uma experiência que serve como educadora, na minha opinião, mas não é esse o foco. Redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas. O foco não é o espaço físico, mas a interação entre pessoas. Então, o foco não é a redistribuição do espaço do museu. Negociação colaborativa de sentidos entre artista e pessoa com quem interage. Então, existe isso, né? A negociação colaborativa de sentidos, olhares, né?
A performance é um diálogo silencioso entre artista e visitante. Cada olhar cria um sentido único construído colaborativamente entre ambos. Esse é o núcleo da arte relacional e da performance contemporânea, né? Essa é a ganância do currículo desse artista sobre a aplicação dessa performance, dessa modelo de arte no nesse museu que é sobre isso, né? É o Museu de Artes Contemporâneas, né? Cadê? Aqui, ó. Museu de Arte Moderna de Nova York. Então isso é a proposta. Meu Deus. O que tá com esse negócio aqui? Perguntaram ao chat. Letra E. Aproximação entre artista público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Não é isso, né? Até é verdade que aproxima o artista do povo. Mas o texto não fala de elitização. O ponto central é a troca de sentidos. E em diversas ocasiões você está com artistas. A questão não é isso que quebra o paradigma. O paradigma está sendo quebrado com a proposta de fazer da arte uma negociação colaborativa. Então não é só o artista que está fazendo a arte. A arte é super dependente do olhar do outro. Né? Então ela está se carregando desse olhar. Em vez de você olhar para a tela que ela pintou, você olha para ela porque ela construiu ela. É como se eu falasse assim com você, ó. Olha para mim, eu me pintei. Só que eu não estou aqui como uma imagem de mim pintada. Eu estou na sua presença e eu represento a mim mesmo como um artista. Olha para mim, eu me fiz um artista. Eu sou a minha arte. E aí você olha para mim e se conecta comigo no meu olhar, assim, ó. De repente, naquele momento, naquela climatização, naquele modelo de obrigar subjetivamente você a entender, né, sobre sentidos que você vai fazer parte de uma experiência artística, isso muda tudo, né? Né, do que você estiver aí ou aqui, ou se a gente estivesse realmente no presente, né, conectados assim e fazendo transbordar-nos pela voz, é como se nem precisasse, se a gente estivesse móvel assim, ó, e nossa energia se integrasse de fazer o resto, né? Nossa modulação energética desses efeitos de campo energético, muito falado atualmente na ciência da física quântica e tal. Então, super interessante, porém, não é uma questão fácil. Eu respondi inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Mas não era isso, né? Eu precisava de ter entendido que o objetivo é a negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. Uma questão, no meu ver, muito difícil. Mas é isso. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo para resolver mais questões enquanto ainda temos tempo para esse Enem que está vindo agora, né? Responder essas questões difíceis, né? Tentar acertá-las. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!